Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo passado sobre arbitragem triangular eu lhe mostrei como alimentar o seu algoritmo com os dados dos preços dos pares, correto? Se você não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar aqui na descrição o link para você. Porque nesse vídeo aqui, nós vamos utilizar essas informações para calcular a possível lucratividade dos triângulos, algo importantíssimo para identificar oportunidades. Então, vamos lá. Então agora, aqui no meu index.js, com esse string aqui eu tenho uma função getBook para pegar informações de preço dos ativos. Assim, além de eu verificar os triângulos candidatos, agora eu vou ficar processando de tempos em tempos para verificar a lucratividade dos triângulos. E aí, se tiver um com a lucratividade interessante, seria um momento que eu poderia entrar na operação. Né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou criar uma lógica para o robô processar de tempos em tempos, a fim de ficar verificando a lucratividade. Quando a gente quer executar uma lógica de tempos em tempos, a gente utiliza o setInterval. Certo? O setInterval, ele é uma função do JavaScript que a cada X tempo ela se executa de novo. O primeiro parâmetro é o que eu quero executar, uma função, e o segundo parâmetro é a quantidade de tempo. A gente colocou aqui no .env uma variável crawlerInterval, que eu vou utilizar. Tá? Então eu botei aqui 3.000 em milissegundos, certo? Então é a cada 3 segundos aqui no caso, mas você pode botar o tempo aí que você julgar mais adequado. Beleza? Não levem nenhum valor específico ao pé da letra. Tá? A programação pode levar ao pé da letra, mas os valores vocês podem mudar à vontade. Certo? Então, vou colocar aqui, o que ele vai fazer? A cada 3 segundos ele vai imprimir alguma coisa. Vou colocar aqui, por exemplo, para ele imprimir a data atual, para vocês verem aqui funcionando. Vou ler aqui. O que ele está fazendo aqui? Tá? Ele subiu o algoritmo, né, pegou as informações de mercado da corretora. Ele está recebendo os preços e guardando em memória, não está aparecendo aqui, mas ele está fazendo isso. Ele está recebendo os preços e guardando em memória. E a cada 3 segundos ele está jogando a data no console. Então, tudo que eu quiser que ele faça de maneira repetida a cada 3 segundos, eu vou colocar aqui dentro desse bloco aqui. Beleza? O que eu quero que ele faça a cada 3 segundos aqui no meu exemplo? Tá? Eu quero que ele processe os triângulos candidatos para verificar a lucratividade deles. É isso que eu quero que ele faça. Então, nós vamos ter aqui uma chamada a uma função que a gente vai criar, process by cell, e uma chamada a uma outra função que é a process by cell. É os dois tipos de sentidos, dois tipos de triângulos que a gente tem. Certo? Então, eu vou criar essas duas funções. E é isso que ele vai fazer a cada 3 segundos. Eu vou ter aqui um function process by cell e um function process by cell. Feito? Isso ele vai fazer aqui. Beleza. O que eu vou ter aqui? Hoje, eu tenho os triângulos candidatos em variáveis. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Ó, eu tenho eles aqui, né? By cell, são os objetos com todos os triângulos candidatos. Então, vamos passar esses elementos para dentro das funções. Tá? Então, vamos passar aqui, vamos copiar esse cara aqui e passar para cá. Vamos copiar esse aqui e passar para cá. Daí eles vão ter acesso a essas informações aqui, que são os triângulos candidatos. Como eles não mudam, né? O tempo todo. Não tem. Como eles não mudam o tempo todo, a gente vai ter aí as informações já carregadas do mercado para fazer o processamento. Então aqui eu vou ter um by cell e aqui eu vou ter um by cell. Show. E agora em cima deste array, é um array de triângulos possíveis, eu vou fazer um for com i começando em 0, i menor que by cell.length, né, que é a quantidade de triângulos, e mais. E aí, para cada um deles, né,
a gente vai fazer uma vez o nosso processamento. Vamos lá. Primeiro triângulo candidato. Buy by sell na posição I. Esse é o meu primeiro triângulo candidato. Aí, nós temos que verificar se já temos todos os preços. E cada um desses candidatos tem 3 pares de moeda, certo? No caso do buy by sell, é o par de compra 1, par de compra 2 e par de venda 1, que é a terceira etapa. Eu tenho que verificar se eu já tenho os preços deles para poder calcular a lucratividade, certo? Então, eu vou pegar aqui o price by 1 e vai ser, certo? A string.getBook, que é a função que a gente criou, passando o candidate.by1.symbol. Estou pegando a informação do symbol para pegar o preço desse par de moedas lá no nosso book em memória. Certo? Se eu não tiver este preço ainda, vou mandar continuar. Quer dizer que esse triângulo eu não posso calcular a lucratividade porque não tem informação de preço de um dos pares. Próxima etapa, fazer a mesma coisa pro segundo preço de compra. Segunda compra, no caso, né? Buy, sell, o triângulo. Então, primeiro par de moeda, tem o preço? Tenho. Então, avança. Segundo par de moeda, tem o preço? Se eu tiver, avança. Se não, executo o for de novo. Depois eu faço isso para o sell. Né? Price sell 1. Certo? Vejo se tem o preço dele. Se tiver o preço dos 3 pares, então eu posso, né, calcular a lucratividade. Certo? Beleza? Show. Os preços, eles vêm da Binance como texto. Então, é importante a gente fazer aqui a conversão deles para número, né? A gente faz um parse float aqui, converte eles para número, para a gente não ter problema. Bom, então, aqui agora eu tenho 3 preços numéricos. Bom, o que eu vou fazer agora com vocês é um cálculo de lucratividade. Tá? Essa fórmula, né, a fórmula é Cross-Rate Formula, né, o nome dessa fórmula que eu vou aplicar com vocês aqui, certo? Não fui eu que inventei essa fórmula aqui, eu encontrei ela num artigo de internet há muito tempo atrás, onde ensinava justamente sobre cálculos para arbitragem, certo? Não fui eu que inventei essas técnicas, né? Então, vamos lá. Eu vou ter um cross-rate, certo? Esse cross-rate, ele é 1 dividido por price by 1, certo? Vezes 1 dividido por price by 2, certo? Vezes o price sell 1. Isso aqui vai me dar um valor, certo? Que se esse valor for superior à minha lucratividade alvo, que eu coloquei aqui numa variável profitability aqui, ó, eu vou considerar que seria interessante eu entrar nessa operação, tá? Não se apeguem a esse valor de 1.003 que eu coloquei aqui, certo? Esse valor aqui é só um valor ilustrativo. Agora, mostrando na prática isso aqui funcionando, vocês vão entender por quê, certo? Quanto maior a lucratividade que vocês estiverem buscando, menores são as chances dela acontecer de fato no mercado, certo? E quanto menor é a lucratividade que vocês estão buscando, maior é o seu risco, mas também maiores são as chances de aparecer esse tipo de oportunidade no mercado. E você vai medir aí sua relação risco-retorno, certo? Então, vou mandar imprimir aqui no console. Por exemplo, vamos colocar primeiro assim, ó. Vou botar aqui buy by sell, né? Vamos colocar o symbol do primeiro candidato, candidate.by1.symbol, né? Comprando este cara, daí deste cara eu vou para este cara aqui, que é o buy 2, e desse segundo cara aqui eu vou para o sell 1.symbol, para mostrar a triangulação no console, tá? Então, buy by sell, seguindo essa ordem aqui, beleza? Eu chego
num cross rate que é este aqui. Tá? Então, pra vocês entenderem a lógica, né, do que ele encontrou como sendo interessante. E ainda eu posso colocar um cálculo de exemplo aqui para ficar ainda mais ilustrativo, certo? Então eu posso colocar aqui, ó, investindo. Qual que é a moeda que eu estou investindo? A quote. A gente carregou aqui em cima, né? Quote. Daí na quantidade, a variável amount. A gente colocou aqui em cima, ó, a variável amount. Né? No meu exemplo, quote é o USDT, amount estou botando 10. Então, se eu investir 10 USDT, vai me retornar possivelmente, tá? Muito importante, possivelmente, se eu conseguir executar com sucesso, tudo mais, num tempo rápido, certo? Tiver volume suficiente para eu negociar, certo? Vai retornar isso aqui. Então, o quote vai ser o meu amount dividido pelo price by 1, certo? Isso aqui dividido pelo amount, não, pelo price by 2, na verdade. Price by 2. E isso tudo aqui vezes o price sell 1. Isso aqui vai me dar o quanto eu teria, né, de saída final do meu triângulo se tudo der certo, se tudo correr bem nos meus 3 trades. São 3 trades que eu tenho que fazer o mais rápido possível. E eu só consigo fazer o segundo depois de fazer o primeiro, se consigo fazer o terceiro depois de fazer o segundo, então tem toda uma questão aí envolvida, tá? Por isso que é arriscado, beleza? Então isso aqui vai me dar uma ideia do que aconteceria. Primeiro, eu vou colocar aqui um profitability de 1. Menos do que 1 é prejuízo com certeza. Perfeito? Você consegue entender isso? Né? Se minha rentabilidade é menor do que 1 para 1, é prejuízo com certeza. 1 para 1 seria empate, né? Não é lucro. Então, acima de 1 seria lucro. No entanto, tem taxas, tem relação risco-retorno, tem um monte de coisas aí que daí envolve conhecimentos de trade, de estratégia de trade, que não é a minha área aqui, minha área é programação. Beleza? Mas em tese, acima de 1, a gente começa a ter possibilidades de ganhos. Show? Abaixo de 1, com certeza, é preju. Eu tenho que carregar essa variável profitability aqui em cima. Certo? Vamos botar aqui. Profitability. Process.env.profitability. E aqui vai ser um parse float, porque ela é ponto flutuante, né? Ela tem casas decimais. Assim, carreguei a variável profitability, que é a que eu estou utilizando no nosso process buy by sell. Eu tenho que pegar o preço, né? Acho que eu estou pegando aqui pegando um objeto inteiro. Aqui é ponto price e ponto price. Agora sim eu vou ter o preço, um objeto, né, que pode ter outras informações. Eu quero só o preço. Vou rodar de novo. Agora ele só vai exibir, então, as oportunidades cujo, né, o retorno seja no mínimo 1 para 1. Ó, aqui tem alguns exemplos. E notem que tem alguns que são superiores a 1 para 1. Então, vou pegar alguns exemplos para vocês verem aqui. Ó. Por exemplo, se eu triangular AUD USDT, BTC AUD, BTC USDT, certo? Eu começo colocando $10 e tiro 10,002. Então, não dá nem um centavo aí de lucro, certo? Mas olha esse de cima aqui, por exemplo. Ó. Se eu triangulasse buy by sell em euro USDT, olha que bacana, a gente está triangulando, inclusive passando por outras moedas fiduciárias. Né? Se eu triangular euro USDT, near euro, near USDT, tá? A taxa está 1,001, a cross rate, certo? Então, se eu investir $10, eu tiro do outro lado $10 e 1 centavo, quase 2 centavos ali, ó, 10,018, tá? O que mais que deu aqui? Vamos ver outras que deu mais de 1 centavo, pelo menos. Aqui não. Aqui, ó. Se eu fizer essa triangulação aqui, BUSD USDT para HIG BUSD para HIG USDT, o cross rate está em 1,001.
eu colocaria 10 dólares numa ponta, né, 10 USDT numa ponta, tiraria na outra ponta 10,014. Né, então, 1,5 centavo praticamente. Tá? E isso tudo a gente está fazendo só em cima de buy sell, certo? Vamos fazer a outra perna aqui, que é o process buy sell sell, que a gente tem mais 840 triângulos candidatos a darem lucro para a gente nesse outro sentido aqui de triângulo, certo? Então a gente pode copiar esse cara aqui como base, beleza? A gente copia esse cara aqui como base. Ele vai fazer em cima do buy sell sell. O candidato dele vai ser o buy sell sell na posição I, certo? Aí a gente pega o buy 1, né? Pega o preço dele, mas ele é buy sell sell. Então aqui eu já tenho um sell 1, então eu vou copiar o de baixo aqui. Eu tenho um sell 1 e depois um sell 2. Ele faz duas vendas nessa estratégia aqui, nesse tipo de triângulo aqui. Então ele faz aqui duas vendas, certo? E aí a fórmula de cross rate, eu faço 1 dividido por price buy e multiplico pelo price sell 1 e pelo price sell 2, porque daí muda, né? Tem duas vendas e uma compra, daí muda um pouco a fórmula aqui para calcular a lucratividade. Daqui eu vou mandar jogar no console, né? Buy sell sell. Buy 1 symbol, sell 1 symbol, sell 2 symbol, dá esse cross rate. E se eu investir essa quantidade aqui, vai me retornar, né, o price buy 1 vezes o price sell 1 vezes o price sell 2. Feito? Então, com isso aqui eu consigo ter as informações equivalentes, mas com todos os tipos de triângulos, certo? Todos os tipos de triângulos. Deixa eu subir um pouco mais a régua aqui, porque 1 para 1 é certo que dá prejuízo, né? Porque tem as taxas da corretora, certo? Então vamos colocar alguma coisa maior aqui, né? Botar um 003, por exemplo, que é o que estava antes aqui no código, né? 1.003. Vou botar a rodar. Agora analisando 1.680 triângulos possíveis, né? Ó, já começa a ter coisas mais interessantes. Olha, por exemplo, esse aqui, ó, deixa eu derrubar aqui para conseguir explicar. Se eu triangular buy sell sell em pros USDT, pros ETH, ETH USDT, eu tenho uma taxa de 1.006 aqui de retorno. Ou seja, colocando 10 dólares, se eu conseguir fazer o triângulo em tempo hábil, eu tiro 10,06. Eu tiro 6 centavos aí de lucro. Não é lucro líquido, né? Porque eu ainda tenho que pagar as taxas ainda, né? Mas é 6 centavos de diferença. Coloco 10, na outra ponta é 10,06. Tá? Mas, novamente, nenhuma dessas oportunidades aqui é garantido que vocês vão conseguir fazer, certo? É garantido que vocês vão conseguir negociar. Às vezes você consegue, mas com pouco volume. Às vezes você consegue, né, e tem de fato essa lucratividade. Às vezes você está na metade do triângulo, fez a primeira compra e o mercado já se ajustou, porque ele está o tempo todo se ajustando, e já assumiu aquela oportunidade. Você acaba ficando, às vezes, com uma moeda que você não quer, daí você tem que revender a moeda, você perde um pouco de dinheiro. Então é difícil dizer, né, um percentual médio de ganho, é difícil dizer qual é a taxa de risco realmente envolvida com esse tipo de estratégia, mas com certeza, como vocês podem notar aqui, existem, sim, algumas oportunidades nesse sentido. Tá? E aí, conseguiu fazer corretamente o cálculo da lucratividade possível dos triângulos? Isso é, talvez, o elemento mais importante, ou um dos mais importantes, quando o assunto é arbitragem triangular. Espero que esse vídeo tenha lhe auxiliado a entender mais sobre esse tipo de algoritmo e que com ele você possa construir aí os seus robôs e as suas automações. Juntando com outros vídeos aqui do canal, você consegue fazer, por exemplo, a parte de compra e de venda, que já foi ensinado aqui em outros momentos. Tendo qualquer dúvida adicional, pode deixar aí nos comentários que eu respondo todo mundo, mas se você gostou desse vídeo, eu vou pedir que você deixe o seu like para valorizar meu trabalho e recomendar que você se inscreva no canal, porque saem vídeos como esse semanalmente por aqui. Combinado? Então um abraço e até o próximo. Valeu!